Boa tarde, galera. Esse vídeo é da nossa aula de matemática. Nessa aula de matemática de hoje, nós vamos dar início ao estudo da geometria. Vocês vão conhecer várias figuras geométricas planas, certo? Se você observar, a nossa aula é interdisciplinar de artes e matemática. Na atividade de artes, você vai observar que tem o quê? Várias figuras geométricas planas, para vocês trabalhar essas figuras, né, e fazer um desenho legal, certo? Agora aqui, na nossa atividade de matemática, né, você vai observar que tem algumas figuras que são planas aqui. São as figuras geométricas planas, que são formadas por segmentos de retas, linhas retas, certo? Então, você vai observar que existem outras formas também, né, de figuras geométricas que são formadas com linhas curvas, né? Tem as suas formas curvas, como círculo e como oval, certo? Agora observa aqui nós temos, olha só, 3 mosaicos. Nós poderíamos ter trabalhado isso hoje na nossa aula de artes, mas eu achei conveniente, né, nós fazer outro desenho, um desenho até mais legal, né, utilizando a criatividade de vocês, certo? Olha só, aqui na primeira atividade de vocês aqui, tá? Na primeira questão. Aqui tem o quê? 3 mosaicos, como eu disse, e você vai responder observando esses mosaicos. Olha só, que formas geométricas, que formas, aqui observa que formas geométricas. Você pode observar no primeiro mosaico. São as formas geométricas. Nós sabemos, olha, eu vou comentar com vocês, toda figura geométrica plana formada com 4 lados, nós podemos dizer que são o quê? Os quadriláteros, não é? Então, se você observar, aqui algumas, depende se for a pergunta, né? Você vai observar quais são as formas ou figuras planas geométricas que estão aqui nesses mosaicos e responder as perguntas relativas ao mosaico, não é? São perguntas relacionadas ao mosaico. E aqui você vai observar que forma geométrica você pode observar no primeiro mosaico. No primeiro mosaico aqui tem que forma geométrica? Se você observar, tem o quê? O paralelograma e o quadrado, não é? Qual mais? Né? Nós estamos observando isso, essas formas geométricas, não é? Tem outras formas? Não. Então, nós estamos observando aqui o quê? Olha só, que tem uma sequência aqui de paralelograma e quadrados. Então, são duas formas, né, formadas, duas figuras geométricas, uma é o paralelograma e o outro é o quadrado, formadas de 4 lados. Quando são formados de 4 lados, como dizemos? Não, de uma forma geral, não é? Não é para dizer o nome específico dessa figura geométrica, como eu disse, tá? Paralelogramo e quadrado. Você vai dizer o quê? Quando se diz de uma forma geral, as figuras que são formadas de 4 lados, como que se diz? Você vai responder aqui abaixo, tá? Agora na B, que figuras compõem o segundo mosaicos? Agora sim, né? Você vai dizer quais são as figuras. Que figuras? Você vai dizer o nome dessas figuras, tá? E aqui, no terceiro mosaico, olha só, o que o terceiro mosaico apresenta de diferente quando comparado aos 2 anteriores. Você observa que aqui é bem diferente, né? Olha aí. Né? O que você acha? Lembra que lá no círculo, como eu disse para vocês, é formado com o quê? Com linhas curvas, não é? São formas curvas, não é? Lá o círculo e várias outras formas
que são formadas com linhas curvas, né? Tem um nome, né? São formas que tem as formas planas, né? Que são formadas com segmentos de reta, e tem as formas curvas. Aí você vai responder, tá? Olha, agora vamos olhar aqui abaixo, tem a leitura do mosaico. Você vai observar que aqui tem um mosaico formado com algumas formas geométricas, né? Com algumas figuras geométricas planas, certo? Esse mosaico foi criado, né? Dessa forma, com figuras geométricas planas. Se você observar direitinho, ok? Então, vou subir aqui mais um pouco para mostrar para vocês mais abaixo. Aqui nós estamos vendo aqui o quê? Olha, se você observar, né? Aqui tem um polígono. Eu já disse para vocês lá na aula de arte que os polígonos são formados com segmentos de retas, não é? E esse segmento de reta vai terminar onde? Lá no vértice, não é? Ele termina aqui no vértice. A partir do vértice, ele começa outro segmento. E entre um segmento e outro, tem um vértice. E nesse vértice vai ter um ângulo interno, certo? Então, você observa que esses segmentos vão se formando até se fechar. Por isso, são polígonos convexos, certo? Eles vão se fechar e formar um polígono, tá? Então, aqui nós temos que polígono aqui? Isso aqui é um polígono, porque ele é formado com linhas retas, tem vértices, não é? E olha só, as linhas retas são os segmentos de retas, certo? Isso aqui é um polígono. E todo polígono, você pode observar que lá no polígono, né? Ele vai ter o quê? Vértice, não é? Aonde termina o segmento de reta. Agora, que pede aqui na questão 3, para vocês, observe novamente as imagens dos mosaicos. Em qual deles não há polígonos? Lembra que polígonos tem que ter o quê? Tem que ter linhas retas, né? Que são os segmentos, né? Segmentos de reta, né? Todos, né? Vão se formando sempre linha reta. Não tem linha curva, tá? A forma aqui, você pode observar, né? Que é formada, essa forma desse polígono é com linhas retas, certo? E não com linhas curvas, certo? Então, você vai observar lá, né, num dos mosaicos, né? Em qual deles não há polígonos, viu? Vai responder aqui abaixo. Aqui, na questão 4, você vai observar que tem algumas placas, não é? Olha só, você pode responder de uma forma geral sobre os polígonos que tem o quê? Olha só, 4 lados, né? Que tem 1, 2, 3, 4, não é? E tem outro que tem uma figura aqui, olha só, essa figura geométrica, ela tem um nome. Essa você vai ter que escrever o nome aqui. Olha só, o nome dessa figura. Mas desses 4 aqui que são idênticos, você pode falar de uma forma geral. Qual que é a forma geral? Vocês lembram disso, que todos os polígonos, né, que são formados de 4 lados, eles também são o quê? Tá? Aí você vai colocar, olha só, o nome dessa figura geométrica, mais um nome geral, tá? Dessas 4 formas, e mais o nome dessa figura geométrica aqui. Ela tem um nome. Quantos lados tem essa figura? Olha, se você observar, né? O lado sempre está apontando o quê? Né? Olha só, o nome desse polígono. Se for um polígono de 6 lados, é o hexa, não é? E por quê? Hexa, aí já vem hexágono, tá? Aqui tem quantos lados? Certo? Você vai contar quantos lados tem e vai escrever o nome do polígono aqui abaixo, tá? Desses 4 aqui, você pode escrever de uma forma geral, tá? O nome de uma forma geral, porque todos têm 4 lados, certo?
Então, você pode escrever de uma forma geral, tá? No plural, porque tem 4, né? E aqui você vai escrever o nome dessa figura. Mais abaixo, vou levantar aqui para vocês verem, tá? Na 5, você sabe, olha aí, você sabe o significado de cada placa, as placas que estão acima aqui. Se você não souber, você vai pesquisar na internet e na questão 5, você vai colocar o que significa essas placas, logo abaixo aqui da questão 5. Essa aqui, eu acredito que vocês vão ter que fazer no caderno de vocês, porque aqui não vai caber, certo? Aqui abaixo nós temos o quê? Os polígonos, ó, são classificados de acordo com o número de lados, não é? Como eu disse para vocês, o hexa, ele tem quantos lados? 6 lados. E hexa, né, refere-se a 6. E o triângulo, olha só, refere o quê? A 3. Né, refere a 3 lados. E o quadrilátero? Quando fala quadrilátero, nós estamos falando aqui de uma forma genérica, não é? A todos os quadriláteros, não é? São todos aqueles que são formados de 4 lados, não é? E aqui, olha só, 5 lados. 5 nos lembra do quê? Do penta, né? 5 é penta, né? Então vem o quê? O pentágono, 5 lados. O hexa, da mesma forma que eu já expliquei para vocês. Hexa nos lembra de 6. E 6, né? Porque tem 6 lados, não é? Hexágono, né? Hexágono. Então, galera, é isso aí. Na nossa aula de matemática, qualquer dúvida que tiver, tá? Você pode me ligar, me perguntar, que eu vou ajudar você. Ok? Boa aula.